Olá, 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 boa tarde, todo mundo. Sexta-feira, né? Dia mundial de descansar, mas antes vamos aprender um pouquinho, né? Oi, todo mundo, Raquel, Jéssica, Laura. Gente, essa é a nossa última live antes da nossa Masterclass, que acontecerá na terça-feira, dia 23/7, às 8 da noite. Oi, Rafa! Nossa Masterclass está com mais de 1.500 pessoas inscritas. Estou muito feliz e contente e orgulhosa de poder, passar esse conhecimento sobre suplementação, também de uma certa maneira sobre pediatria integrativa para tantas pessoas interessadas, né? Tô aqui preparando tudo com muito carinho, gente. Minha aula tá top de terça. Nossa, botei a minha história, botei umas fotos minhas aí que eu não posso contar nunca antes reveladas na história desse Brasil. Então eu tô esperando vocês lá, tá? Bom, e hoje eu escolhi o tema suplementação. Eu vou colocar, gente, suplementação no autismo e nas alergias, tá? Porque é o que eu vou focar hoje. Nas alergias, tá? Eu vou focar em autismo, principalmente, porque tem muita coisa pra gente falar sobre autismo, sobre suplementação, certo? Então, bora começar. Envia aí o aviãozinho, tá? Pro pessoal entrar, porque essa live vai ser muito boa. Oi, Cíntia, oi, Dani. Bom, como eu tenho uma cabeça muito de professora, né? Eu vou começar falando sobre a definição do autismo. Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? A gente não fala que o autismo é uma doença, porque não é. A gente sempre vai chamar de transtorno. E por que a gente fala, né, TEA, transtorno do espectro autista? Porque realmente, gente, é um leque, né, de possibilidades, é um leque de diferentes manifestações desse transtorno. O autismo ele vai afetar a comunicação e o comportamento. Então, a gente tem que ter essas duas questões aí pra gente poder, né, pensar em autismo, pra gente poder falar que é autismo, tá? Então, tem que ter pelo menos duas características de 4. Movimentos motores, tá? Estereotipados ou repetitivos, né? Insistência de rotina, de monotonia, a pessoa quer tudo daquele jeito, quando sai ela já fica nervosa, ela já fica, já sai do seu eixo, né? Tem muitos rituais e tudo mais. Interesses fixos, então aquela pessoa que fala muito de uma coisa, que quer muito, né, que estuda muito. Então a criança ela gosta de dinossauro, ela sabe todos os nomes de todos os dinossauros, ela gosta de planetas, ela sabe o nome de todos os planetas com 3 anos de idade, enfim, né? E hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. Então, aquela criança que o som incomoda ela, muita luz incomoda ela, o toque ela não gosta, ela não consegue, né, pisar na areia. Então, tem que ter pelo menos 2, né, dessas características, tá? Eu não vou focar aqui no diagnóstico, não é esse o intuito da live, mas eu achei interessante trazer, né, porque eu brinco, minha mãe até entrou na live aqui agora, eu brinco que eu já fiz o diagnóstico de autismo, gente, de uns 3 adultos na família, né, que assim, fulano é meio diferentinho, fica lá limpando frango, tem uma pessoa na minha família que eu não posso nem falar, vai que tá na live, mas assim, que era muito chato pra comer, sempre foi muito mega hiper seletivo, e limpa, e olha, tem muita dificuldade de olhar nos olhos, então você tá conversando, tá sempre assim, olhando pra baixo, né, não consegue olhar, enfim, né, e outras pessoas aí da família que eu falo, que, né, depois do conhecimento eu vejo que é autista, que é autista, tá? E aí, gente, quando a gente olha para a prevalência do autismo, nós tivemos um aumento de 317% na prevalência do autismo, né, nesses últimos anos, desde 1970 para cá. Então, isso é muito sério. Em 2000, nós tínhamos uma criança autista para cada 500 crianças que nasciam, tá? Então, essa que era a proporção. Em 2020, que foi o último estudo, né, que eles fizeram,
eles avaliaram que a gente tinha uma criança autista para cada 44. Gente, o que é isso? A gente tinha uma para cada 500, 2020, uma para cada 44, tá? A previsão deles em 2020 é que agora, em 2023, nós temos uma criança para cada 36 que nasce, uma é autista. E a projeção para 2033 é uma criança para cada 4, tá? E isso é um pouco assustador, né? Porque se você pensar, gente, um comportamento, um transtorno, né? Um distúrbio, um transtorno meramente psiquiátrico de herança genética, como é que ele pode crescer desse tanto, tá? Como que né, outras doenças genéticas não crescem desse tanto e o transtorno do espectro autista cresce desse tanto? Então a pergunta que fica que aí eu vou começar a falar, né, sobre metabolismo, sobre suplementação, né? Será que é só a genética? Será que ter os genes para o autismo bastam para, né, ter a sentença da doença ou não? Mayra, a vida que estamos levando, né, amiga? Amiga, queria ter te visto ontem. Então, a gente tem que parar para pensar o que tá acontecendo. Natália, tem muito diagnóstico. Calma que eu vou chegar lá, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, assim, quais são... as causas do autismo são multifatoriais, tá? A gente vai ter várias causas. A primeira delas é a genética, né? Então, gente, os cientistas, os estudiosos, os médicos, eles estão desesperados para entender o motivo de ter tanto autista, né? De ter tantas crianças com esse diagnóstico, certo? Até porque, se a gente for parar para pensar, né, economicamente falando, né, você imagina, assim, se daqui menos de 10 anos a gente tiver uma criança para cada 4 crianças que nascerem, uma ser autista. Olha o impacto social, olha o impacto econômico que isso traz, né? Uma mãe de uma criança autista, muitas vezes ela vai ter que abdicar do trabalho dela para poder levar a criança nas terapias. E aí já traz, às vezes, um impacto no relacionamento, que muitas vezes essas mulheres acabam se separando, porque o pai, enfim, né? E são muitas terapias, é muita coisa associada. Então, realmente, a gente precisa parar e falar, meu Deus, por que isso está acontecendo? Vamos ver como é que a gente pega o retorno, o caminho de volta ali, né? Dá a setinha e volta, tá? Então, assim, as causas do autismo são multifatoriais, mas a gente tem a genética, e hoje a gente já tem mais de 1000 genes, tá? Estudados que podem ter relação com o autismo. Oi, Nilza, maravilhosa. Outra coisa são duas, né? Então, genética, epigenética. Então, o que significa epigenética? Epi é estar acima. Então, epigenética é o que está acima da genética, tá? Guarda isso aí, vou terminar a última causa, a gente volta aqui. E o ambiente, certo? Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso, tá? Antes de falar sobre tudo isso, eu vou falar o seguinte. O que a gente já tem certo hoje, o que a gente já sabe, tá? Que está relacionado com o desenvolvimento do autismo. 1. Idade avançada materna. Sabe o que eles chamam de idade avançada, minhas queridas? 35 anos. Ó, Senhor, cheguei lá, né? Então, a gente sabe que a mulher com mais de 35 anos, ela já tem... É triste, Jô. O casal quase separou. O pai não aceita o diagnóstico. Mas o casal... É bem assim, amiga. Porque aí, a gente, mãe, já tem uma tendência de viver pro filho, de achar que o filho é o amor da vida, que o filho... E deixar o marido de lado, muitas vezes, né? Você imagina uma criança que demanda realmente, ela precisa desse cuidado, desse olhar, senão ela simplesmente não sobrevive, né? Então, é muito complicado, né? Esse casal realmente tem que ter uma maturidade aí muito grande para poder levar isso da melhor maneira possível, tá? Bom, mas voltando aqui. Então, idade avançada. Então, poxa, as mulheres hoje estão casando mais tarde, estão, né, super no mercado de trabalho, trabalhando cada vez mais e deixando cada vez para mais tarde serem mães, né? E a gente sabe que isso é uma das possíveis, um dos possíveis fatores que aumenta essa prevalência do autismo. 2, obesidade, gente. 40% das mulheres estão acima do peso, né? Então a gente está com muitas mulheres, não mulheres, mas homens, crianças acima do peso, né? E isso se deve, obviamente, por conta do nosso comportamento alimentar que mudou totalmente.
as pessoas estão consumindo cada vez mais industrializados, né? Cada vez mais fast foods, nossa microbiota está cada vez mais alterada, e eu vou falar muito sobre microbiota nesta live, né? Diabetes, então a gente está tendo também um número aumentado de gestantes com diabetes. Oi, Jane. Estresse, gente do céu, quem é que não vive estressada, né? Alterações hormonais e prematuridade, tá? Então a gente já sabe também, já é muito bem estudado, que as crianças prematuras têm uma chance maior de desenvolver autismo ao longo, né, da vida e da sua história, tá? Vamos voltar naquele tema que eu falei mais cedo, que era sobre o diagnóstico? Ah, Natália, mas hoje a gente tem, né, muitos diagnósticos, assim, a prevalência do autismo aumentou demais porque a gente tem mais diagnóstico. Isso é verdade, né? A gente tem uma maior consciência social, então, igual eu tô falando pra vocês, né, sei lá, há um tempo atrás, esses adultos da minha família que eram, um pouquinho diferentes, fulano tem lá suas peculiaridades. Hoje a gente já pode falar, né? Ele tem isso, ele tem isso, ele tem aquilo. Provavelmente ele é autista, né? E não tem esse diagnóstico. O surgimento de serviços de diagnóstico. Então, hoje as pessoas estão fazendo realmente mais diagnóstico. A gente tem uma redução da mortalidade infantil. Então, como eu falei para vocês, né? Sobre a prematuridade. A gente tá tendo, né? Muitas e muitas e muitas crianças prematuras. Muitos partos prematuros, certo? E, com o aumento com a diminuição da mortalidade, né, e o aumento dos tratamentos e da tecnologia que cuida dessas crianças, as crianças hoje sobrevivem, o que não era possível há um tempo atrás, e isso acaba aumentando aí a prevalência. E o aumento do risco ambiental. E é aí que eu quero chegar, tá? O que a gente chama de aumento do risco ambiental? Então agora eu quero fazer, tá, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Gente, só uma paradinha aqui que a gente já tá, né? Eu não vou demorar muito nessa live, então estamos quase na metade da live. Se inscrevam para a Masterclass, tá? Se você ainda não se inscreveu, se você é médico e nutricionista, tá? Comenta Master aqui para você se inscrever, porque essa aula vai estar muito top. Tô dando o meu melhor, vocês vão ver, não vão se arrepender. Vão sair de lá já sabendo bastante sobre suplementação e conseguindo suplementar, tá bom? O básico, né, gente? Claro. E também vou parar aqui para falar o que vocês me perguntam todos os dias, para acalmar o coração de vocês. Quando que abre as inscrições do curso de suplementação? Terça-feira, durante a Masterclass, tá? Eu vou dar um comando e as inscrições serão abertas. E é claro que a gente vai ter bônus, vantagens, enfim, algumas surpresinhas para quem estiver na Masterclass, tá? E vocês sabem, gente, que eu capricho, né? Nas surpresas, nos bônus. Oi, Eugênia. Isso, mãe. Digita Master, mãe, esteja lá. Minha mãe assiste minhas lives, adoro. Mãe, continue me acompanhando. Beijo, te amo. Bom, voltando aqui, tá? Vamos fazer vamos rebobinar aqui um pouquinho. Quais são... O que a gente tem de risco ambiental? Por que o autismo tá aumentando exponencialmente desse jeito, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as gestantes. Que eu sempre falo, acho que eu falei em todas as lives que eu fiz. Gente, as mulheres estão cada vez mais desnutridas. E quando eu falo de desnutrida, não é magrinha, aquele pessoal da Etiópia, né, que não tem massa magra, que tem desnutrição calórico-proteico. Sejam os primeiros. Isso aí, amiga, porque quem for os primeiros, eu não sei não, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui. Pronto, entendedores entenderão, tá? Mas... Oh, meu amor, abre o curso também para profissional de naturopatia. É que o curso é bem focado para médico e nutricionista mesmo, porque a gente fala de dose, a gente fala de diagnóstico, a gente aprofunda muito, tá? Mas eu tenho vontade de fazer um curso para famílias, né? Pra gente ver onde que a gente encontra os nutrientes e tudo mais. Continua aqui me acompanhando que daqui a pouco a sua hora chega. E aí, gente... As gestantes estão cada vez mais desnutridas. Quando eu falo de desnutrida, não é desnutrição energético-proteica, não, tá? Calórico-proteica, aquela, né, gestante magrela. Pelo contrário, elas estão obesas. Mas elas estão passando por um fenômeno que é chamado de fome oculta. Então, elas não têm micronutrientes. Mal para sustentar elas mesmas, né? Eu sempre falo, 70% das mulheres têm deficiência de ferro, né? 70% das mulheres não atingem a recomendação de ingestão de vitamina A. E aí, além dessa questão, nós temos, né, profissionais da área
né, da obstetrícia e da ginecologia, que infelizmente ainda não estão atualizados para entender que a gente precisa suplementar essas gestantes de maneira adequada. E eles precisam entender também que maneira adequada não significa... É porque minha suplementação não tá aqui, né? Tá aqui. Não significa dar um suplemento pronto, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é um suplemento meu com tudo que eu preciso, na dose que eu preciso, de acordo com meus sinais e sintomas, de acordo com meus exames laboratoriais, de acordo com as minhas queixas, tá? Então, não dá pra achar que uma capsulinha de um polivitamínico de farmácia vai suprir essa gestante. Não vai. Já tivemos live sobre isso, não vamos aprofundar nesse assunto, certo? Vamos continuar. O que infelizmente a gente ainda vê muitos profissionais fazendo, inclusive profissionais que trabalham na rede pública, que é o SUS, né? O SUS precisa dar uma acordada aí, gente. Quem for aí da política, que trabalhar com questão de saúde, entra em contato comigo, me manda um direct, porque eu falo, gente, meu sonho é que esse conhecimento também chegue até, né, essas pessoas que cuidam do SUS, porque a gente precisa mudar muita coisa. Então, quer ver uma prática que muitos obstetras do SUS fazem e que é extremamente nociva e que impacta diretamente no aumento da incidência do autismo? Ácido fólico, 5 miligramas de ácido fólico. Então, a gente já tem diversos estudos mostrando, tá? Que primeiro, vamos lá, 70% das pessoas, 70, gente, e assim, desses 70, 30% tem um polimorfismo. Então, o que é um polimorfismo? É uma modificação genética, tá? Que impede que essas pessoas consigam transformar o ácido fólico no metilfolato, que é a sua forma ativa, certo? Então, quem tem esse polimorfismo do gene MTHFR, inclusive eu fiz meu teste genético, eu sei que eu tenho, né? Ele não consegue transformar. Então, aquele ácido fólico, lembrando que, gente, ácido fólico ele é sintético, tá? O que é natural, o que é realmente absorvido pelo nosso organismo é o metilfolato, certo? Mas voltando, quando eles dão 5 miligramas de ácido fólico e essa pessoa não consegue converter, é como se esse ácido fólico sintético, que não faz bem para essa pessoa, ele ficasse boiando ali. E ele não vai agir lá no tubo neural, que é onde a gente gostaria que ele agisse, para poder formar todo o sistema nervoso dessa criança de maneira efetiva. Não vai formar esse tubo neural adequadamente e ainda, ai meu Deus, vai fazer mal para essa criança, vai fazer mal para essa gestante, tá? Ó, Bruna, eu passei mal, tinha tanta dor de estômago, parei por conta. O médico passou vitaminas depois disso. Se eu soubesse tudo que sei hoje da gestação, seria melhor as coisas. Tudo é aprendizado. Tá. Bruna, maravilhosa, já te atendi, né, sua fofa? Você deve... Não sei, depois você me conta como é que a princesa tá. Não vamos cair na culpa, tá, gente? Ó, chicotinho, deixa ele de lado. Foi o que deu pra fazer, foi assim que aconteceu, né? Porque se a gente também ficar aí nessa culpa, nesse lugar de porque minha avó não suplementou, minha mãe não suplementou, eu fico brincando, né? Gente, eu sou essa máquina, imagina se minha mãe tivesse suplementado, hein, mãe? Você tá aí? Menina do céu. Brincadeiras à parte, mas vamos voltar aqui pra esse filme pra gente chegar na suplementação do TEA, tá? Porque isso aqui é muito importante. Além disso, qual que é o remedinho para dor que a maioria dos médicos e obstetras prescrevem para as gestantes? Paracetamol. Gente, a gente também já tem muitos estudos falando que o paracetamol, tá, pode aumentar a incidência do autismo, tá? Vamos voltar aqui. A gente precisa ter genética, tá? Eu preciso ter os genes nesse ser humaninho. A partir do momento que eu tenho esses genes, o que a gente tá falando aqui são de gatilhos que vão ativar esses genes ou deixar esses genes quietinhos ali, dormindo de boa na lagoa, tá? Porque a gente sabe também que genética não é sentença, né? E aí, gente, essas mães também não suplementadas, tomando 5 miligramas de ácido fólico, que não é recomendado, o que elas estão? Obesas, elas estão inflamadas e muitas escolhem o parto cesáreo como via de nascimento. E a gente também sabe, né? E aí, claro que eu não vou entrar nessa discussão, né? Mas a gente sabe que o bebê que nasce de parto normal, se essa mãe tem uma microbiota adequada, uma microbiota com diversidade de bactérias, uma microbiota boa,
Isso vai ser bom pro bebê, porque na hora que ele passa pelo canal do parto, na hora que ele passa por essa vagina, ele é colonizado por bactérias boas e isso de uma certa maneira protege ele. Quer saber outras duas coisas, tá? Que acontecem, que a gente deveria orientar toda mulher que vai parir? Anotem aí, tá? Pra você falar com aquela sua amiga que tá grávida. Não dar banho nas primeiras horas de vida, porque hoje a gente já tem muitos estudos mostrando que aquele vernix, né, aquela cerinha que o neném nasce, ele é uma proteção para o bebê. E quando a gente dá banho nas primeiras horas de vida, a gente está tirando essa proteção e deixando, né, a pele, que é o nosso maior órgão, que é o órgão que absorve tudo, gente. Tudo que a gente passa nessa pele absorve. Ainda mais um bebê, né, recém-nascido, com a pele super, super sensível. A gente vai estar colonizando, né, ele com as bactérias do hospital, por exemplo, né? Enfim, essa é uma das coisas. E a segunda coisa é a fórmula infantil, tá? A gente tem que tentar ao máximo evitar de dar fórmula infantil nos primeiros dias de vida desse bebê. Por quê? Porque as nossas fórmulas infantis são feitas de proteína de quem? Humana? Infelizmente não, da vaca, tá? A proteína da vaca, gente, é uma proteína totalmente diferente da proteína do leite humano. A proteína da vaca foi feita pro bezerro, a proteína humana foi feita pro neném. Ah, Natália, para de terrorismo porque eu precisei da fórmula, o que eu vou fazer? Primeiro, você vai tentar ao máximo, né, chamar uma consultora de amamentação antes, estimular, né, fazer todo o preparo e tudo mais, certo? Se tiver banco de leite, se for possível dar leite do banco de leite, ótimo. Natália, não é possível. O que eu faço? Eu sugiro, tá? Fórmula extensamente hidrolisada com lactose, que seria o Aptamil-Pepti, que é uma que a gente tem aí, né, mais fácil, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, isso tudo já vai ajudando aí, né? A gente tá chegando até o autismo, viu, gente? Então, vamos lá. Essa criança nasceu. O que a gente sabe hoje sobre autismo, gente? Que o autismo, ele está diretamente relacionado com o intestino, certo? Então, eu até trouxe um intestininho aqui pra vocês, pra mostrar, tá? Isso daqui são as nossas microvilosidades intestinais. Sabe aqueles tapetinhos de banheiro? Pode olhar lá que é igual, tá? Deus fez assim pra poder aumentar a superfície de contato com o alimento, pra gente poder absorver mais, né, os nutrientes dos alimentos, certo? Então, a gente já sabe hoje que o paciente autista, que é criança que tem autismo, ela tem questões intestinais aqui diferentes. Ela tem uma maior hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? É isso daqui, tá? Então, aqui é um intestino como ele deveria ser. Aqui é um intestino que já tá sofrendo uma certa injúria. Então, ele começa a ficar quebrado, tá? Ele começa a abrir buracos, que é o que a gente chama de leaky gut, né? Não sei, esse aí é um termo mais médico, né? E de nutricionista, né? Então, o que é um leaky gut? É um intestino gotejante, é um intestino que entra o que não era para entrar. E aí, vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui, que eu já tô chegando na suplementação, mas eu sou dessas, eu falo demais, vocês que me aguentem. O bebê nasceu, né? E aí vamos botar o pior cenário, tá, gente? Essa mãe não suplementou o pior cenário, mas é o que mais acontece, ó Senhor. Então ela não suplementou, ela tava com uma microbiota péssima, ela teve muita candidíase, ela usou antibiótico, né? Ele nasceu de parto cesárea, tomou banho nas primeiras horas e tomou uma fórmula infantil na maternidade, porque tava chorando muito, a pediatra tava com preguiça, mandou dar fórmula para acalmar a criança, certo? Beleza. Quando chegou essa proteína do leite de vaca neste intestino, já começou, né? Esse intestino já é sensível, já começou a acontecer uma certa injúria, beleza? O que essa criança começa? Isso aí, gente, vocês vão ver, quem é pediatra aqui vai ver que isso acontece muito. É assim, pode escrever, se você não prestou atenção antes, agora você começa a prestar atenção, porque você vai ver que é assim que acontece, tá? Essa criança começa a chorar demais. Então, aquele bebê que chora, né? E aí acha que é freno, e acha que é amamentação, e nananã. E aí, por conta disso, né? Mantém a fórmula infantil, porque, é fome, vamos dar fórmula. Aí a gente tem uma piora desse choro. Aí a pediatra acha que é refluxo. Não, isso é refluxo e tal, vamos dar omeprazol, né? Aí, o que o omeprazol faz, gente? O omeprazol, ele serve para diminuir a acidez do estômago, certo? Ponto. Para aí.
vamos voltar pro estômago. Para que o estômago produz ácido? Para poder quebrar as proteínas do que a gente ingere, tá? Então, do leite materno, do leite da fórmula, do leite de vaca, do que for, que a gente tá falando de um bebê, né? Esse ácido, que nem produz muito quando é muito bebezinho, tá? Mas tudo bem. Ele é feito para quebrar essa proteína, tá? Quando a gente dá o omeprazol para essa criança, o que acontece? Ele não quebra tão bem essas proteínas que ele precisava quebrar. Por que o intestino precisa quebrar bem uma proteína? Porque na hora que ele vai chegar lá embaixo, na hora dele ser absorvido aqui por essas microvilosidades, ele tem que estar num tamanho muito pequenininho, tá? Quando ele não é quebrado de maneira adequada, ele chega deste tamanhão nesse intestino. O que acontece? As bactérias que estão lá de boa na lagoa, que era para estar todo mundo na sua quantidade adequada, todo mundo na festa ali de boa, o que começa a acontecer? Elas começam a comer essa proteína que está chegando demasiadamente. E aí, o que acontece? Elas começam a crescer, né? A gente começa a ter um super crescimento bacteriano no intestino delgado, que a gente chama de SIBO, que, né, dependendo do tempo que a gente ficar nesse jeito, vai acontecer o quê? A gente vai ter uma disbiose intestinal, tá? E aí, o que acontece, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou voltar aqui, daqui a pouco eu mostro. Então, assim, com mais disbiose intestinal, o que acontece? Mais injúria, mais hiperpermeabilidade intestinal, tá? Maior absorção e produção de toxinas. E, gente, prestem atenção nisso aqui agora. 70% das células do nosso sistema imunológico estão aonde? No nosso intestino. Se o intestino tá bagunçado, e eu brinco assim, tá, gente? Eu adoro fazer essa analogia no consultório para as mães. O nosso intestino, ele é um cara crachá, ele é uma alfândega lá do aeroporto, tá? Deixa eu ver aqui seu passaporte, deixa eu ver se é você mesmo, pode passar. Pode passar, você não passa não, você vai pro cocô porque você vai fazer mal aqui no meu organismo, tá? Quando tá essa bagunça, essa desbiose, esse crescimento de bacteriano aqui, sabe o que acontece? Começa a passar quem não era pra passar. O sistema imunológico começa a ficar crazy, louco, ai meu Deus do céu. E aí eu brinco assim, né? Eu brinco, mas só para poder o paciente entender, né? Esse sistema imunológico do intestino começa a recrutar células imunológicas da garganta, do pulmão, do ouvido, né? E a gente começa a ter essa bagunça no sistema imune desta criança. E aí, um parênteses, a gente tem 20 e tantas vacinas até os 2 anos de idade. E, pelo amor de Deus, eu não sou contra a vacina, tá? Eu sou super a favor de vacina, eu dou as vacinas da minha filha. Só que nesta criança que já tá nesta bagunça, nesse choro, nesse intestino desbiótico, nessa bagunça do sistema imunológico, se aplicar 6 vacinas nela de uma vez só, vai bagunçar ainda mais, tá? Não sou contra a vacina, eu dou todas as vacinas, tudo direitinho, tá, gente? Só tô fazendo vocês pensarem aqui pra gerar uma certa angústia no coração de vocês. Não, mentira, não é pra isso não, é pra gente entender o autismo e eu já vou falar da suplementação dele, tá? Então eu tenho todos esses distúrbios imunológicos, o que começa a acontecer? A criança começa a ter bronquiolite, ela começa a ter otite, ela começa a ter pneumonia, ela começa a ter as ites todas que vocês conhecem, o que a gente dá? Antibiótico. Aí antibiótico pra todo lado, né? Não, às vezes eu pego criança, gente, com 1 ano e 12 antibióticos, é um antibiótico por mês. E o que isso faz? Atrapalha mais ainda esse sistema digestivo. Gente, é um circo armado, assim, né? É triste, mas fala aí pra mim quem que é pediatra ou nutricionista que tá nessa live e vê exatamente isso acontecer, tá? E aí, o que acontece? A gente sim pode ter, a gente atira, né, a arma do autismo, né? A criança já tem o gene, ela já tem a genética e com todos esses fatores ambientais eu consigo, né, estimular o gene e fazer com que a doença aconteça. Aí, ó, eu. É assim, gente. Eu tive não sei quantos mil pacientes. Todo dia é isso, gente. Então, a gente tem que quebrar este ciclo, tá? Então, quais são as implicações biológicas do autismo? O que a gente vê, né, muito no autismo? Então, primeiro, tá? Vamos lá, bora falar da suplementação, bora salvar esse povo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ó,
quais são as bases da suplementação do autismo? Então, primeiro de tudo é otimizar a nutrição, tá? Então, não adianta suplementar sem uma boa nutrição. Não adianta você querer a melhor suplementação do mundo se a gente não mexer no que essa criança está comendo, tá? Às vezes parece impossível, às vezes você fala, não, ela nunca vai deixar de tomar o 1,5 litro de leite que ela toma por dia, mas sim, é possível. A gente tem que confiar, né? E a gente tem que fazer as orientações adequadas. Então, você não vai de um dia para a noite pegar um autista que toma 1,5 litro de leite e mandar a mãe trocar por leite de castanhas, de caju. Porque não é assim. Você vai pegar o copo de leite que a criança toma de vaca e vai botar isso daqui de leite de castanha. E vai fazendo gradualmente dia a dia até essa criança acostumar com o paladar, gostar e tudo mais, tá? Nessa otimização da nutrição, eu já posso sim pensar em alguns nutrientes chaves, tá? Para o autismo. Vocês querem saber quais são... Cadê? Eu até anotei aqui. Quais são os nutrientes, assim, que não pode faltar na suplementação do TEA? Eu vou falar para vocês, então, tá? Ômega 3, certo? Muito importante para o desenvolvimento cerebral, principalmente a fração do DHA. Se a gente conseguir um ômega tipo o DHA Liquid, né? Ou o da TrueSource, que é o DHA, enfim. Se a gente conseguir um ômega que tem uma maior fração do DHA, é melhor do que o que a gente tem uma maior fração do EPA, tá? O EPA, a fração do EPA, do ômega, também é muito importante, tanto para os processos metabólicos, o metabolismo da glicose, né? O metabolismo dos colesteróis, do próprio colesterol, tá? Quanto para a parte alérgica, né? Então, também seria uma boa estratégia, um que tem mais EPA do que DHA. Segundo, vitamina D, tá? Também é um suplemento, né, importante para todo mundo. Eu falo assim, gente, vitamina D, vitamina A e ômega são suplementos que ninguém pode deixar de tomar quase que para sempre, tá? É uns que eu deixo, os que eu mais deixo por uso contínuo. Magnésio. O magnésio, ele é responsável e importante para a formação de todos os nossos neurotransmissores. Magnésio e B6. Então, no paciente com autismo, eu preciso suplementar magnésio, tá? Existe uma exceção, quer dizer, não é uma exceção. A gente tem que tomar cuidado com... O magnésio, ele trabalha muito com relaxamento, né? Então, dependendo deste intestino, se eu tenho um autista que tem uma tendência para diarreia, aí eu não posso, né? Quer dizer, não é que eu não posso. Eu tenho que tomar cuidado com o tipo de magnésio que eu vou utilizar, né? Nunca utilizar, por exemplo, o citrato. Tem que tomar cuidado com a dose pra gente não soltar ainda mais esse intestino, tá? Zinco. Então, o zinco é muito importante para todo o nosso sistema imunológico. Ele é muito importante para o nosso intestino. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para crianças com diarreia, né? Com diarreia crônica? Zinco, tá? Foi feito um artigo, né? Um estudo muito bem feito com crianças com diarreia na África e tal, que melhoraram com zinco, a gente usa zinco. O zinco, não sei se vocês sabem também, mas ele é muito importante para a produção do ácido clorídrico. Então, se eu não tenho zinco, eu não tenho uma boa digestão. Se eu não tenho uma boa digestão, eu posso levar uma desbiose. Se eu tenho uma desbiose, eu não absorvo bem os nutrientes e a gente fica nesse ciclo para sempre, forever. Entendeu? E vitamina A. Gente, vitamina A é minha queridinha. Eu amo vitamina A, porque ela ajuda na produção da IgA, tá? A IgA é uma imunoglobulina importantíssima para o intestino, tá? Então, além disso, a IgA, né, ela está nas nossas mucosa respiratória, mucosa intestinal. Então, pacientes que têm IgA baixa, a gente tem que ficar de olho na suplementação de vitamina A para melhorar essa IgA, para melhorar essa imunidade, certo? Bom, mas eu vou voltar lá na base da suplementação. Então, a primeira coisa é otimizar a nutrição. Primeira coisa, otimizar a nutrição e melhorar esse intestino, tá? Como que a gente vai melhorar esse intestino? Depende. Depende do que essa criança chega pra mim. Ferro, com certeza. Acho que é Esther, né? Ferro também. Não, tem muito aqui. Eu ainda vou falar de vários, tá? Coenzima Q10, NAC, colina. Colina é maravilhosa. Eu botei vários aqui. Tô dando uma coladinha aqui, tá? Eu vou falar sobre os suplementos básicos, os suplementos para metilação, para modulação intestinal, para detoxificação. Calma aí, amiga, que eu chego lá.
Mas bora aqui, ó, nas bases dessa suplementação. Primeiro de tudo, arrumar a nutrição. E, gente, foi até bom, Esther, você ter falado aqui. Vocês acham mesmo que nós, pediatras, que já temos tanta coisa para orientar, a gente tem que falar de vacina, a gente tem que falar de sono, a gente tem que falar de emoção, tá? De mente e espírito. Pediatras, pelo amor de Deus, vocês saem do mecânico aí, do acorda, toma café, vai pro consultório, não sei o quê. E eu começo a olhar para a alma dessas mães, comecem a olhar para a alma dessas crianças, comecem a olhar para o emocional, tá? Vai ficar gravada, amor, a live. Eu postei ontem aqui nos stories, né, uma mãe que chegou pra mim totalmente depressiva, assim, ela chorava na consulta. Eu vi o impulso de morte daquela mãe, né, o impulso de morte que até num olhar de constelação familiar, que eu estudo muito constelação, né, e não adiantava, eu poderia fazer o meu melhor pro corpo dessa criança, eu podia fazer a melhor suplementação, mas se eu não olhasse para aquela mãe ali como um ser humano, né, e assim, deixa eu pegar na tua mão aqui, vamos lá, tá? Vamos melhorar essa parte emocional. A criança não vai melhorar. Ela não vai melhorar. Eu brinco com a mãe, a gente fica correndo atrás do rabo, tá? Então a gente precisa olhar para essa parte emocional. A primeira aula do meu curso de suplementação chama Suplementação como cereja do bolo para um olhar integrativo para o paciente. Então, às vezes, não adianta, não queiram sair tacando. Tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que tomar ômega. Doutora, eu não tenho dinheiro pra comer. Não, arruma dinheiro, faz vaquinha. Não. É como a Mayra falou, vai pra natureza. Se conecta, faz... monta uma rede de apoio pra essa mãe ficar 2 dias descansando, se reconectando com ela mesma. Lembrando que ela é amor, que ela se ama, né? Que ela é uma centelha divina e que ela veio com essa missão que não é fácil, não é leve, mas que é isso e bora lá, bora ser adulta, né? Então, assim, super importante isso, certo? Temos essa função como pediatras, olhar para essa alma dessa mãe, dessa criança, dessa família, certo? Não dá para querer fazer a parte nutricional, gente. Esqueçam. Por isso, inclusive, que o meu curso é para pediatras e nutricionistas, porque você precisa ter uma nutricionista, uma não, tá? Eu falo que assim, eu tenho várias nutricionistas maravilhosas que eu trabalho junto. Inclusive, eu vou contar uma fofoca rapidinho aqui. O meu caminho com a constelação familiar veio porque eu tinha acabado de terminar a residência de gastro, eu tava me mudando para São José do Rio Preto e eu tava desesperada querendo uma nutri para atender comigo. Eu queria atender, tipo, sala a sala, porque a minha residência de gastro foi inteira com nutricionista, entendeu? Então eu queria uma nutri para chamar de minha. Aí foi quando eu conheci a Renata Pinotti. E aí a Renata Pinotti estudava constelação, eu sempre gostei dessa parte holística, né? Esse olhar integral pro ser humano. E aí eu comecei a estudar constelação por conta dela. Ai, maravilhosa, Renata. Virão projetos juntas aí, hein? Fiquem de olho. Então, esse curso é para nutricionista porque nós pediatras temos que ter nutricionistas que falam a nossa língua. Eu não sei se o Rodolfo tá aqui ainda na live, eu vi que ele entrou mais cedo. Não sei se ele tá aqui ainda. Mas o sucesso do caso de ontem que eu postei nos stories, quem não viu vai lá ver, foi os dois em conjunto, tá? E eu liguei pra psicóloga dessa mãe. Mãe, você vai marcar a psicóloga? Eu liguei pra ela, eu tô preocupada e tal, né? Quase quis conversar com o marido, né? Então, dá um trabalhinho, viu, gente? Voltando, segunda parte de gestão, tá? Então, gente, o que a gente conseguir evitar de usar o omeprazol, a gente precisa evitar, tá? O que a gente pode usar no lugar do omeprazol? Muitas coisas. Primeiro de tudo é que a gente tem que avaliar se a criança, ao invés de ter uma hipercloridria, né, que você tem um aumento do ácido do estômago, se ele não tem uma hipocloridria, tá? Muitas vezes a mãe fica usando omeprazol, né, achando que é um excesso e é uma falta. Ele não digere bem, sobra bactéria porque sobra comida mal digerida nesse intestino, entendeu? E aí tá aquele lá, omeprazol, tá? Então, a gente tem que olhar para esse omeprazol, a gente tem que avaliar a necessidade de enzimas digestivas para esse paciente, melhorar essa digestão. Probiótico, gente, muitas vezes esses casos desses pacientes que chegam com esse intestino todo bagunçado, disbiótico, distensão abdominal, com gases, cocô mole, não bota probiótico, vai piorar, tá? Você vai botar probiótico depois, tá?
Então, primeiro a gente tem que ajustar. Quer ver uma coisa boa que a gente gosta de ajustar? Parabióticos, os biomumps. Bacana, tá? Agem lá na imunidade, ensino isso tudo no curso, tá? A gente tem um módulo no curso só de intestino. Eu já tô até querendo botar mais umas aulas nessa turma nova, porque eu sou dessas, né? Gente, tirar leite e glúten dessas crianças, tá? Tem que tirar, vai aos poucos, não precisa ser extremista, não precisa ser a louca do glúten, não pode entrar na padaria, não. Mas vamos mudar esses hábitos, até porque é uma oportunidade de diversificar essa dieta, né? É uma oportunidade da mãe descobrir novos alimentos e tudo mais. Terceiro, tá? Corrigir metilação. Então, nós metilamos cerca de 1 milhão de vezes por segundo. Então, o que é a metilação? É como se fosse um mecanismo biológico para a produção de novas células, tá? E para uma metilação adequada, do que a gente precisa? De B12, de B6, de B2, de colina, de magnésio, tá? São vários os nutrientes que agem nessa metilação, nesse ciclo que acontece 1 milhão de vezes por segundo no nosso organismo, tá? Vou fazer uma live falando de probiótico. Então, se essa criança não metila de forma adequada, o que a gente tem metabolicamente falando? Todas gravadas, amor. 1 ano de gravação, tá? E são aulas muito práticas, assim, a gente tem aula de suplementação de enzimas, a gente tem aula de autismo, a gente tem aula de T21, depois eu faço, né, a prática clínica de gestação, lactação, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano, tá? Todas as aulas bem práticas mesmo. Eu entrego tudo, amiga, eu não tem essas, né? Não vou ensinar, ensino, tá? E aí, se a gente não metila de forma adequada, a gente tem um aumento de homocisteína. Homocisteína, ela é inflamatória, né? Ela aumenta o risco de eventos cardiovasculares. A Bianca, vocês não vão se arrepender. Isso aí, entrego mesmo. Não, Bianca, gente, Bianca triplicou o faturamento dela no consultório. Bianca já encheu a agenda em pouco tempo de consultório. O pessoal sai do interior para passar com Bianca. E é isso, gente. As famílias estão buscando profissionais que saibam suplementar, porque elas já viram que, né, só passar remédio não tá adiantando, né? Eu sou professora lá do curso da Camila Comatos, e a Camila também dá várias aulas aqui, a gente é super parceira, adoro ela. A Eugênia, as aulas são maravilhosas, super práticas pro consultório, E aí, gente, depois a gente tem que detoxificar, tá? Então, quais são os suplementos? A gente tem que ver metais pesados desse paciente, a gente tem que ver a função hepática. E aí existem, né, alguns suplementos como a colina, como a B6, como o complexo B de uma maneira geral, magnésio, que agem na detoxificação. E por último, né, claro que não é exatamente nessa ordem, a gente precisa diminuir a inflamação deste paciente, tá? Então, vamos falar alguns suplementos aqui em cada uma dessas fases, né? Então, os suplementos básicos, como eu falei pra vocês, ômega, vitamina D, vitamina A, zinco, ferro, magnésio, né? Para metilação, a gente pode usar B6, né, no formato de piridoxal 5-fosfato, que é a formativa da B6, né? Metilcobalamina, que é a formativa da B12, ácido folínico ou metilfolato, que é a formativa do ácido fólico, colina, glicina, betaína, tá? Na modulação, que a betaína também ajuda na detoxificação. Modulação intestinal, a gente pode usar paraprobiótico, a gente pode usar Stomazinc, a gente pode usar aloe vera, a gente pode usar tintura de guaçatunga com espinheira santa. Ensino tudo isso no curso, tá, gente? Entrego mesmo, tá? E é óbvio que com evidência científica, né? A gente pode usar Corbiome, que eu amo, tá? Fabiana, a doutora Natália é maravilhosa. Nem outro curso a professora pega na mão como ela. Tira dúvidas, amo muito. Obrigada, amor. E aí na detoxificação, como eu já tinha falado, a gente pode usar até clorela, a gente pode usar coenzima Q10, limarina, enfim, né? Tintura de Corianthus sativum, tudo isso, tá? E aí, gente, realmente vai depender muito desse paciente, do que eu vou precisar fazer com ele. Muitos vão precisar de uma desparasitação, tá? Eu sou a favor da gente suplementar um pouquinho, organizar um pouquinho essa casa, organizar um pouquinho esse intestino para depois desparasitar, para poder esse organismo dar conta, tá?
Outra coisa que os pacientes com autismo têm muito e que a gente tem que ficar de olho, fungos. Fungo, eles fazem muito fungo. Inclusive, gente, vou botar uma aula de síndrome fúngica, isso daqui é novidade, tá? Meu pessoal da equipe que tá aí, anota isso aí. Vou botar uma aula de síndrome fúngica no curso de suplementação, tá precisando desta aula, tá? Pra gente poder aprender a tratar fungo, que isso faz total diferença no tratamento desse paciente, tá? Gente, sobre autismo, era bem isso que eu queria falar com vocês. Mais 5 minutinhos, vou só dar uma pincelada aqui. Antes desses 5 minutinhos, eu quero saber o que vocês têm de dúvida. Vocês querem saber mais alguma coisa? Entrega mesmo, vocês não vão arrepender. Venham para Masterclass, tá? Na terça-feira, né? Que eu vou explicar tudo sobre o curso, como é que funciona, quantas aulas são, quanto tempo fica gravada, tá? Vou falar tudo lá. E assim... tem uma aula maravilhosa sobre autismo, são 3 horas de aula sobre autismo com a Adriana Siqueira, 159 slides, porque eu fui dar uma olhada na aula dela antes dessa live aqui, que eu não sou besta, né? Perfeita a aula dela, ela fala sobre suplementação para foco, para concentração, né? Enfim. E tem aula de T21, tem aula de TDAH, todas essas, tem aula de dislipidemias, tem aula de obesidade, tem aula de prematuridade, tá? Estudante de nutrição pode fazer? Pode, só que talvez você não receba o certificado do MEC, porque o MEC só certifica quem tem diploma de graduação, entendeu, Maísa? Então você receberia um certificado de participação. Por mim não teria problema, tá? Mas pelo MEC sim. Então, tem essa questão, tá? Gente, vamos falar um pouquinho de alergia? 5 minutinhos, gente. Eu falei que eu ia fazer a live em 35 minutos. Não consegui, já são 47 minutos que passaram. Mas vamos falar um pouquinho de alergia, tá? Suplementação para alergia. A Tami, o curso vale muito a pena. Aprende. Gente, é muita aula. É muita coisa. Só não aprende quem não quis tirar um tempo para assistir e tudo. Mas como tem essas aulas assim, né? Tipo, aula de vitamina A, aula de vitamina D, aula de suplementação na gestante, aula de suplementação na lactante. Você consegue focar. Então, eu acabei de atender uma lactante, quero saber o que vai ser bom pra ela. Eu vou lá e assisto a aula de suplementação na lactante, entendeu? Gente, suplementação... alergias, tá? Alergias também, tem que olhar intestino, né? Intestino é tudo. Tem um artigo maravilhoso do Dr. Alessio Fasano, que é o pai do intestino, que fala: todas as doenças começam no intestino. Até por aquela bagunça imunológica que eu contei pra vocês mais cedo, quem chegou agora assiste a live depois, né? Toda essa bagunça imunológica acaba atrapalhando essa questão alérgica. E lembra que eu mostrei pra vocês esse intestino? Lembra desse intestino gotejante, desse leaky gut? Lembra que eu falei que isso daqui abre porta para proteínas maiores que não eram para entrar, era para sair no cocô de uma forma bem lúdica, né? Elas começam a entrar. Quando essas proteínas maiores entram, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Começa a atacar essas proteínas para saber se elas vão fazer bem ou se não vão fazer bem para o nosso metabolismo, tá? Eu fiz uma live, Jo, só sobre suplementação na primeira infância. Eu já fiz várias lives esse mês. Fiz de suplementação na gestação, na lactação e na criança, tá? Depois você dá uma olhada, porque hoje eu não vou conseguir falar, porque eu vou falar só mais 5 minutinhos aqui. Tomara que eu consiga, tá? A Tami, aprende a suplementar de maneira geral. Os trimestres da gestação, exatamente. Tem suplementação do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, lactação. Isso, tem tudo lá, gente. Não, esse curso, gente, misericórdia. Eu acho que eu tava canalizando. Brincadeira. Mas ele tá maravilhoso, tá? Mas vamos voltar aqui. Essas proteínas enormes estão entrando, tá? O que acontece com o sistema imunológico? Começa a mandar células para poder ir lá ver se essa pode entrar, se essa não pode entrar. E a gente começa a ter uma bagunça imunológica. Esse sistema imunológico, ele fica mais reativo. Lembra que eu falei do cara crachá lá, da alfândega? Eles começam a ficar assim, meu Deus, e aí? Ataco aquele, não ataco aquele? Ataquei, ai meu Deus, ataquei errado, aquele ali era bonzinho, o outro deixei passar. E aí, além de olhar para esse intestino, a gente vai olhar para essa alimentação, obviamente, né? Tô até me suplementando, isso aí, tá? Eu também. Gente, tinha uma época, tá? Que as mães passavam comigo, as crianças tinham tanta melhora, as mães gostavam tanto, que elas falavam, ai doutora, me suplementa, faz aquela leitura maravilhosa de exames que a senhora faz,
porque eu nunca achei nenhum médico, né, que além de olhar para minhas questões emocionais e psicológicas e espirituais, olhava para o meu corpo dessa maneira. E aí eu ia e suplementava a mãe. Ai, doutora, meu marido quer marcar com você. Você atende? Eu falava, atendo. Atendi o marido. Tinha algumas famílias que eu atendia a avó, a mãe da mãe, gente, tá? Então, é assim. Então, assim, eu acho super que quem faz esse curso, inclusive, tem plena capacidade, né, competência de suplementar adulto, viu? Mas, enfim, voltando. Alimentação. Outra coisa é ambiente, tá? Então, eu preciso mudar este ambiente. O que é mudar um ambiente? Qual que é os produtos de limpeza que você usa na sua casa? São aqueles cheios de química? Qual que é o detergente que você usa? Qual é a água que você usa? Qual é o shampoo que você usa? O creme para o corpo que você usa? A pasta de dente que você usa? Porque como esse sistema imunológico do paciente alérgico está muito bagunçado, a gente precisa começar a tirar todos esses estímulos para essas células imunológicas dar uma relaxada. Tipo, ai, que bom, agora chegou uma pasta de dente sem tanta química, eu não vou precisar ganhar essa batalha. Ai, meu Deus, graças a Deus, agora ela tá passando um creme nessa pele, que é o nosso maior órgão, que é um órgão que absorve tudo, mais de boinha, então eu posso relaxar. Então eu tenho que diminuir, né, essa reatividade desse sistema imunológico, né, para ele realmente combater o que ele precisa combater, tá? Em relação aos suplementos para alergia, alguém falou aqui, zinco, super importante, essencial. Ômega 3, principalmente a fração do EPA, muito importante, essencial. Vitamina A, como eu falei para vocês, para aumentar a imunoglobulina A lá do intestino, da mucosa respiratória, melhorando essa imunidade. Quercetina, tá? A gente tem uma aula no curso também só sobre suplementação e alergia com a Silva Campos, maravilhosa, tá? Que ela fala toda a parte intestinal, ela mostra todas as células imunes e como elas agem, quais são os estímulos e tudo mais, e quais são os suplementos que a gente pode usar. Então ela fala muito sobre a quercetina, ela fala sobre a vitamina A, ela fala sobre a vitamina D, né? Já tô dando até spoiler. A gente tem também a vitamina C, que ajuda muito, tá? Em processos alérgicos, assim como o cobre. Então, o cobre, ele entra no metabolismo da histamina e ele desativa um pouco a enzima que ativa a histamina, tá? Vou botar outra aula no curso que vai ser de intolerância à histamina. Anotem aí, pessoal da equipe que tá na live, vou botar essa aula. Já vou botar 2 aulas no curso que não tinha, gente. Síndrome fúngica, como tratar, intolerância à histamina, como tratar, tá? Vou botar. Ascorbato de magnésio também é um excelente suplemento para alergia. Ascorbato de cálcio também, tá? Gente, isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Né, não tem como, eu amo dar aula, pelo que vocês viram, né? Falar desse assunto então, né, de intestino, de autismo, algo que eu atendo muito, né, atendi muitos autistas, eu sou pós-graduada em nutrição no autismo, né, enfim, venham para a Masterclass, terça-feira, tá chegando, vai estar incrível, vai estar maravilhosa, vai ter presentes, vai ter muita coisa boa, tá, e venham para o curso de suplementação também, as inscrições serão abertas durante a Masterclass, tá bom? Vocês têm dúvidas, desabafos, reclamações? Vai falar da dose da quercetina? Não, amiga. Tem no curso. Na Masterclass não vou falar. Na Masterclass eu coloquei suplementação para adulto. Vou falar um pouco de suplementação de gestante. Vou falar da suplementação primordial da criança, que não pode faltar na suplementação da maioria das crianças, porque também cada caso é um caso, vai ver, né, o que a criança come, o estilo de vida, os exames, as queixas para poder suplementar, tá? Tudo, meu amor, terá todas as doses de tudo e muito caso clínico, tá? A gente botou bastante caso clínico no curso. Não, tem... Eu não sei, gente, se vocês conhecem essas lâminas, né? Essa lâmina eu desenvolvi para os profissionais botarem no consultório e mostrar para os pais, né? Olha, pai, o cálcio, onde que você encontra o cálcio? Vamos melhorar, ó, chia, gergelim, amêndoa na dieta dela. Ó, pai, 100 gramas de tofu tem 159 miligramas de cálcio. Você gosta de tofu? Tem um tofu aí, né? Enfim, já que não posso participar do curso, tomara que eu ganhe presente na Masterclass. Oh.
Então, assim, tem muitos materiais. Tem um outro material do curso que são... Ai, gente, olha eu dando spoiler. Nem sei se eu posso dar spoiler, viu? Minha equipe vai brigar comigo aqui depois. Então, tem essa tabela aqui, ó, com os exames laboratoriais, tá? O resultado que a gente espera por esse olhar funcional e qual que é, o que quer dizer esse exame alterado, né? Tem um livro, um guia prático de suplementação, tá? Com mais de 70 páginas. Não, gente, eu sou dessas. As minhas alunas aqui sabem. Eu entrego tudo, não escondo nada. Se você não quiser aprender, porque você não quis mesmo, tá bom? Pode comprar a lâmina? Por enquanto não, tá? Mas teve uma época que eu vendi, mas agora a gente tá com poucas unidades. Então pode ser que mais pra frente a gente abra de novo pra comprar, tá bom? Amores de My Life, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Espero vocês terça-feira às 8 horas, tá? Tem que se inscrever pra participar, não é só entrar não, tá bom? Beijo, boa tarde, bom final de semana.